Carta aos Gálatas. Aqui aprenderemos sobre a liberdade cristã, sabe? O Senhor te salvou para a liberdade, não libertinagem, a liberdade. O apóstolo Paulo escreve essa carta no finalzinho da década de 50, na sua terceira viagem missionária, e o propósito dele é combater os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Aquelas pessoas que ficavam fazendo com que os novos cristãos voltassem aos rudimentos da fé do judaísmo, a prática da lei. Eles queriam dizer que a salvação era por meio da prática da lei, mas nós entendemos que a salvação é por meio da graça. É com esta finalidade que o apóstolo Paulo escreve então a carta aos Gálatas. E aí, vamos ouvir a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Desta forma que o apóstolo Paulo introduz a sua carta à igreja de Gálatas. A região da Galácia recebe esse evangelho entendendo que Paulo estava escrevendo sendo comissionado pelo próprio Deus. Ele não foi enviado por homem algum, ele não dependia do aval de homem nenhum. Ele deixa claro no primeiro capítulo que ele não estava procurando agradar a homem nenhum, pois ele servia somente a Deus. Mas nessa sua breve introdução, ele deixa claro quem era o Deus que o havia enviado. Ele apresenta Cristo Jesus como aquele que morreu e ressuscitou. Ele apresenta também ele como aquele que morreu para nos resgatar desta presente era perversa. Ele deixa claro, então, que toda a sua mensagem destinada a essa igreja era promovida por meio da cruz de Cristo. A graça salvadora manifestada na cruz de Cristo. Sabe, meus irmãos, o apóstolo Paulo estava bem indignado quando escreveu essa carta, pois as pessoas haviam se distanciado do verdadeiro evangelho de uma maneira muito rápida. Elas foram persuadidas por aqueles que chamam de judaizantes, que convenciam esse povo às práticas da dependência da lei. O apóstolo Paulo, a partir do verso 6, vai falando sobre essa velocidade que o povo havia se distanciado do evangelho e chega a dizer com toda a veemência que ainda que venha um anjo do céu e pregue um evangelho diferente daquele que já foi pregado, que essa pessoa seja amaldiçoada, ou que este anjo seja amaldiçoado, ou anátema, como pode estar escrito aí na sua Bíblia. O apóstolo Paulo dedica então o segundo bloco do primeiro capítulo a apresentar suas credenciais, dizer quem ele era na época de fariseu. Isso argumentaria para que ele fosse um desses que pregaria a dependência da prática da lei, já que ele foi um fariseu zeloso. E ele conclui a sua carta dizendo que as pessoas estavam ouvindo falar a respeito dele, e a notícia que corria era que aquele que perseguia a igreja outrora estava agora pregando o evangelho que perseguia. E ele termina com a frase: e glorificavam a Deus por minha causa. Este é o primeiro capítulo de Gálatas. Diante desse resumo, eu quero trazer aqui algumas lições importantes. A primeira delas é que eu e você precisamos viver por meio da graça. A graça é salvadora, a graça é graciosa, ela nos alcançou e nos faz viver em liberdade. Eu e você éramos escravos do pecado e por mais que tentássemos a todo custo viver um conjunto de regras, um conjunto de leis, nós acabávamos caindo constantemente. Mas agora que o Espírito Santo habita em nós não vivemos mais na libertinagem ou na escravidão da carne, mas vivemos livre em Cristo Jesus. Livres do pecado, livres da nossa própria carne. A minha oração no dia de hoje é que você possa desfrutar dessa liberdade com um coração grato ao Senhor e que você não volte aos rudimentos da fé e que a sua vida seja uma vida intencional em agradar ao Senhor, não em viver um conjunto de regras e leis, que você possa ser norteado o tempo todo pelo Espírito. Eu queria muito que você entendesse essa segunda lição que eu vou falar agora como um desafio testemunhal. O apóstolo Paulo termina dizendo que as pessoas glorificavam a Deus por causa dele. A minha oração no dia de hoje é que você tenha uma conduta ilibada, que as pessoas olhem para você e glorifiquem a Deus por quem você é, que glorifiquem a Deus por tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida.
Não porque você é uma pessoa correta, apenas direita, faz tudo certinho, porque isso qualquer um pode fazer, mas porque você é uma pessoa que depende única e exclusivamente da graça de Cristo, porque você aponta para a cruz de Cristo, porque você anuncia esse evangelho que transformou a minha vida e tem transformado a tua. Que Deus abençoe a tua noite.